Então, tá explicando pro pessoal. Então, primeiro vamos se apresentar, né, Rita? Tem pessoal aqui que ainda vai se conhecer. Por favor, faça a gentileza. Sim, claro. Meu nome é Rita, eu sou de Minas, mas eu moro atualmente em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Eu sou formada em Direito, eu sou servidora pública aqui do Poder Judiciário do Rio de Janeiro e educadora financeira também. E, além disso tudo, eu ainda sou uma entusiasta da Bolsa de Valores. Adoro Bolsa de Valores, adoro investimentos. Então, pessoal, para quem não conhece, eu sou Rafael, eu moro no interior de Pernambuco, Pesqueira. Eu sou funcionário na iniciativa privada, mas também sou louco por finanças, né? Tenho formação em pós-graduação em finanças e já está com tempo aí de história nas costas, divulgando aqui, falando sobre esse assunto para as pessoas. Então, Rita, como eu havia apresentar aqui para o pessoal, antes, deixa eu passar aqui para quem está conectado com a gente. A live vai ter duração curta, 20, 30 minutos no máximo. Ela vai ficar gravada pelas 24 horas. Depois eu vou ver aqui como é que faz para disponibilizar ela no YouTube e também vai ser transformada em podcast. Quem acompanha o Instagram, verifica que todas as semanas eu publico um podcast e essa gravação de hoje também será coberta em podcast. Eu só ainda não sei como é que eu vou fazer para baixar isso aqui, mas eu vou dar um jeito. Mas então, Rita, hoje eu tenho feito uma enquete algumas semanas atrás, no final de 2019, sobre formatos e temas que as pessoas gostariam de ver por aqui. E ficou meio a meio ali entre vídeos e lives. E um dos temas mais votados foi planejamento de metas para 2020. E a gente havia combinado para ver uma agenda que combinasse para nós dois, para poder conseguir fazer isso acontecer. E nada mais oportuno do que fazer isso agora, início do ano, onde todo mundo... É como toda segunda-feira. Toda segunda-feira o pessoal vai começar alguma coisa e nesse dia também é um momento oportuno para as pessoas começarem alguma coisa. Mas e aí, Rita, me fala, seus planos para 2020, já tem metas traçadas ou ainda está organizando? Tem metas. Já faço isso geralmente no final do ano anterior e início do outro ano. Uhum. Minhas metas, elas são traçadas em todas as áreas. Áreas financeiras, pessoal, de viagens. Eu costumo fazer isso de um modo geral. E acho muito bacana porque chega no final do ano você dá aquele check do que deu certo, o que não deu certo. Muitas vezes as metas que a gente traça, elas mudam, elas não acontecem porque muias coisas mudaram na nossa vida. Mas é uma ótima forma de você medir o que você se propôs a fazer, né? Porque tem aquela máxima que diz o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, se por acaso a gente não conseguir medir, como é que a gente vai melhorar alguma coisa, né? Exatamente. Mas no aspecto geral, Rita, tua percepção da população, que a gente que está em contato mais com finanças, a gente consegue ver isso mais de perto. Mas no meio onde tu vive, a relação das pessoas com o dinheiro tem melhorado? Tu tem percebido isso? Eu tenho percebido que tem um interesse, né? O interesse tem aumentado bastante em relação a investimento, a finanças, principalmente porque o nível de endividamento está muito alto. Então, as pessoas, de alguma forma, elas estão buscando uma solução para isso. Né? Então, eu percebo realmente um interesse, um aumento no interesse. E eu acredito também que a educação financeira, como eu faço aqui, como você faz aí, é uma forma de melhorar essa relação com o dinheiro para que as pessoas não se endividem tanto. E eu acho que é importante para isso, para ensinar as pessoas, porque a gente não tem essa matéria, né? Na escola, então ninguém sabe mexer com dinheiro. Então, a gente tem que aprender e ensinar quando a gente aprender também. Exatamente. Uma coisa que eu tenho percebido muito é que, por mais que existam muitas pessoas falando, ainda tem muita gente que precisa desse conteúdo. Tem muitos mitos ainda na cabeça das pessoas, como se isso fosse uma coisa mais exclusiva, dar um público específico. E quanto mais pessoas falam, isso é melhor, porque a coisa fica mais democratizada, fica mais comum e todo mundo sai ganhando no final das contas. E eu parto do princípio também que uma das formas de você ter uma boa relação com o dinheiro é você falar sobre o dinheiro, porque ninguém fala sobre dinheiro. Então, quanto mais a gente fala sobre o dinheiro, ele vai se tornar um assunto comum, um assunto corriqueiro. Quando isso acontecer, a sua relação com o dinheiro melhora. Então, eu acho que quanto mais a gente falar sobre o dinheiro, melhor. Então, como a gente está com esse papel de educador financeiro, cabe a nós começar isso, para que depois as pessoas façam isso nos seus dias a dia. E aí, o que você acha? Qual é a sua percepção? Então, eu também, como eu te falo, né, eu vejo esse desafio que a gente tem pela frente, e eu costumo sempre falar assim, né, que as pessoas falam, mais um falando, mais pessoas falando, é igual professor de qualquer outra disciplina. Vai existir vários professores, todo mundo, matemática, todo mundo vai falar sobre matemática, mas um tem uma abordagem alta, tem uma abordagem B,
e cada um vai ter um público, uma pessoa, a galera que vai se identificar com a abordagem daquela pessoa. E quanto mais pessoas vão falando, né, como a gente falou, acaba sendo melhor para todo mundo, né? Todo mundo acaba saindo ganhando no final das contas. Mas então, Rita, vamos partir para o assunto sobre metas. Bora! Eu fiz aqui um rascunho mais ou menos o que a gente poderia começar a abordar e eu parti do princípio do orçamento. Né? Todo mundo, tem gente que quer fazer um orçamento, não tem paciência, não sabe para onde é que vai, ou não sabe como é que organiza. E aí, como eu falei, né, início de ano, todo mundo está disposto, aproveitando aqui que ainda é dia 12, ainda tem tempo para se organizar para o ano que vai iniciar, nada mais justo do que aproveitar agora 2012, 2020 que está começando. Voltei lá atrás, né? Para organizar o ano que se inicia. E sobre orçamento, eu acho assim que ainda se tem, alguma parte das pessoas, tem uma galera aí que está procurando e consegue entender melhor essa ideia de orçamento, consegue pôr em prática, mas ainda tem muita gente, e aí parte do princípio da pouca informação ou poucas pessoas tendo acesso à educação financeira, poucas pessoas, eu digo assim, no modo geral, numa massa maior. Se utiliza um formato um pouco estranho de fazer orçamento, que é aquele de chegou a semana em que eu recebi meu salário, eu vou sentar e vou fazer a lista do que eu tenho para pagar. Naquele momento. Não uma visão a longo prazo, não uma visão de ano. Né? É eu sentar e colocar aquelas listas, ou apenas eu ter lista e ir riscando elas sem ter uma noção de que se algum mês eu vou ter um aperto, se qual mês eu vou ter uma folga, se eu vou conseguir encaixar alguma meta ali dentro. E dessa forma acaba vendo até como se fosse algo difícil de se fazer. Acaba se criando uma percepção de que é algo complicado, porque olha essa maneira, o fato de colocar, esquece uma conta, né? Que quem falou, chega no final do mês, sobrou um dinheiro, mas não sobrou dinheiro, foi uma conta que esqueceu de pagar, porque não foi feito esse orçamento, não foi feita essa construção de forma um pouco mais inteligente. O que é que você acha? Sim, eu acho. Eu acrescento também aí que esse nível de endividamento que a gente estava conversando no início, também ele acaba se refletindo quando você vai fazer um orçamento, porque muitas pessoas elas consideram o limite do cartão de crédito ou do cheque especial como uma parte do orçamento, né? Tipo assim, eles consideram aquilo ali como um crédito, porque como é um crédito muito fácil, então as pessoas elas acabam extrapolando o que elas ganham, o salário delas, e acabam fazendo uso desse crédito, que é muito caro. Então, eu acho que o primeiro passo é você eliminar essa mentalidade, eliminar esse comportamento, porque esse comportamento não vai levar a lugar nenhum, pelo contrário, vai virar uma bola de neve e vai ser extremamente ruim, financeiramente falando. Então, eu acho que o primeiro passo é você eliminar isso. Você tem o seu salário, o que você ganha? Qual é o seu salário líquido? O que entra por mês? É isso que você tem. Em cima disso, você vai traçar metas para você ter uma vida financeira adequada. Não só pagar contas, como você disse, mas eu acho que, tipo assim, fazer planejamento para que você consiga realizar sonhos, para você tenha um futuro tranquilo, né? Tivemos agora a reforma da Previdência e isso é muito importante as pessoas terem consciência, entenderem a importância de fazer um planejamento, principalmente depois dessa reforma. Exato, o que você acrescentar? Exatamente. E assim, seja para qual caminho você queira caminhar, seja para se tornar um investidor, seja apenas para sair das dívidas, acho que o orçamento seria o ponto zero do caminho. O Ranieri está aqui na live, uma vez eu conversando com ele, eu mandei uma planilha para ele preencher, e ele se assustou. Rafael, eu coloquei na planilha e me assustei, porque o negócio era mais sério. E às vezes, para poder a gente saber um parâmetro, né, onde é que a gente está, para onde a gente quer chegar, é básico, a gente precisa saber qual é a situação que a gente está hoje. E o orçamento já vai ajudar nesse caminho. E tem algumas dúvidas que as pessoas têm, né, que é sobre a montagem do orçamento. Alguns não se dão bem com o computador, porque não querem mexer no Excel, outros querem partir para um aplicativo. Dentro desse aspecto, eu sempre costumo falar uma coisa mais aberta, porque cada um vai ter uma relação diferente com o nível de tecnologia. Se você consegue desenvolver muito bem no Excel, ótimo, tranquilo, beleza. Agora tem alguns aplicativos que ajudam muito, porque você consegue fazer um histórico, você consegue fazer um levantamento, e como ele tem uma aparência mais bonita, isso fica melhor para ti, para que você consiga se organizar e deixar de forma mais padronizada, mais previsível, para que você possa ter uma noção. O que você usa? Eu uso os dois. Eu utilizo os dois. Eu utilizo do celular para fazer controle de contas mesmo, ali na hora, se caso alguma data, caso alguma coisa Qual aplicativo? Meu dinheiro. É o meu dinheiro. E eu uso a planilha também. Agora, a planilha eu costumo deixar mais para fazer o controle do cartão de crédito. Então, se eu tenho compras parceladas, eu coloco lá para que eu saiba
quanto vai ter de cartão de crédito naquele mês. Eu não gosto de usar aplicativo pago porque acredito que não tem necessidade de eu pagar isso, é uma coisa que eu consigo fazer muito fácil. Mas eu costumo utilizar os dois. E você? Eu não gosto de aplicativo. Eu só uso o planilha do Excel. Aham. E eu costumo concentrar todas as minhas contas no cartão de crédito. Uhum. Então, é mais fácil quando você faz isso, é mais fácil porque você consegue acompanhar pelo banco o que você está gastando no cartão de crédito. Então, eu prefiro. Mas um alerta, usar o cartão de crédito dessa forma é só se você tem um planejamento, um controle financeiro. Exato. Porque se você não tiver, não faça. Isso que você disse anteriormente, que uma pessoa que você encaminhou a planilha se assustou, isso é muito comum. Um dos motivos das pessoas perderem o controle financeiro é que elas não sabem quanto gastam. Uhum. Então, quando elas colocam isso no papel, é um susto, assim, que aí ela consegue enxergar onde são os ralos, né? Para onde que o dinheiro está indo. E acabam se assustando quando se deparam com isso. Exato. Mas voltando ao que você me perguntou, eu prefiro a planilha. Então, tipo, eu concentro tudo no cartão de crédito e no final do mês, no último dia do mês, eu vou lá, vejo quanto foi o que de cada supermercado, gasolina, o que aconteceu e lanço na planilha. Assim eu acho melhor. E também, em relação aos investimentos, eu prefiro planilha também. Eu tô vendo que o pessoal também utiliza muito a planilha, não gosta de aplicativo. E o Raniero não usa Eu não nenhum. gosto. Mas é isso. Aqui que a gente fala sobre... Isso nos remete também a um papo sobre planejamento, né? Se a gente for entrar aqui um pouco sobre o assunto, que no caso não é o discurso exatamente de hoje. Porque é justamente planejar, né? Quando você coloca ali, a vantagem que te dá é que dá uma previsão. Uma previsão de que mês tu vai ter aperto, se caso vai ter um folga ou não. E aí você consegue fazer um encaixe ali dos teus planejamentos, das tuas metas, né? Financeiras e tudo mais. E sobre divisões, né? Partindo aqui um pouco mais para a divisão de metas. Você costuma, Rita, determinar um percentual do que tu recebe para teus objetivos? Ou como é? Você utiliza alguma outra estratégia, algum outro pensamento? Eu pego percentual do que eu ganho e eu destino para investimento. Sempre foi assim. Desde quando eu era estagiária, que eu ganhava bem pouquinho, eu sempre fiz isso, sabe? Desde sempre. Então, eu pretendo isso. Mas por exemplo, quando eu vou fazer metas, fora isso, porque isso para mim já é uma rotina, já é um hábito. Então, tipo assim, separar um percentual e investir. Agora, quando eu vou fazer alguma meta financeira, aí é diferente. Porque quando a gente faz uma meta, a gente tem que saber o motivo, né? Eu gosto de falar que quando a gente faz qualquer meta, eu gosto de usar aquele método SMART, né? Que a meta tem que ser específica, tem que ser mensurável, ela tem que ser atingível, ela tem que ser relevante e ela tem que ter um tempo. O que isso acontece? Por quê? Porque, por exemplo, quando a meta é uma meta específica, você tem que determinar exatamente o que você quer. Vamos supor que eu quero viajar. Quero viajar no ano que vem, daqui a um ano. Então, essa meta é uma meta específica. Eu quero viajar, eu quero ir para a Bahia ano que vem. É uma meta específica. Ela é mensurável? Sim. Eu posso ver quanto que eu vou gastar para ir para a Bahia. Vamos supor que eu vou gastar R$2.000. Então, tipo assim, eu consigo mensurar essa meta. Ela é atingível? Sim. Eu posso dividir esse valor até o ano que vem para eu ter esse montante quando chegar a data da viagem. Então, eu consigo atingir isso. Ela é relevante? Sim. Eu vou estar de férias, eu quero descansar. Então, tipo assim, eu tenho um motivo, ela é relevante para mim. E o tempo? 12 meses. Daqui a um ano, eu vou cumprir essa meta. Então, se você utiliza esse critério para você terminar uma meta, ela é mais fácil de você medir, como a gente falou também mais cedo. Tipo assim, quando você pode medir uma coisa, você consegue melhorar. Então, às vezes, você vai ter um mês que você não vai conseguir cumprir aquele depósito, aquele investimento para esse objetivo, mas no outro mês você compensa. Então, eu acho que é importante você ter clareza quando você vai fazer alguma meta. Exato, exatamente. E você? Eu costumo fazer a divisão da mesma forma. Eu até ia puxar aqui um pouco na conversa, que eu aproveitei a semana passada. O Thiago Nigro estava fazendo aquela publicação de divulgar as metas dele e tal, e eu disse, poxa, caramba, que legal. Eu acho que eu vou assumir esse compromisso público também. E assim, eu coloquei todas as minhas metas. Ela tem metas pessoais e metas financeiras. E expus ela assim. Então, eu sentei, já olhei mais ou menos quanto é que eu consigo, né? Quanto é que eu vou
ter ali todos os meses já estipulado no início do ano, até dezembro, destinado para investimentos, outros objetivos e tudo mais. E ainda coloquei um pouquinho mais, né, que para que eu saia um pouco da zona de conforto, para poder extrapolar ela, poder conseguir passar um pouco mais para cima, né, e alcançá-la. Mas eu costumo fazer dessa forma assim também. Então, como eu sempre início de ano eu faço planejamento anual, então eu sento, tenho uma visão anual na planilha, faço a distribuição, coloco todas as contas fixas, quais contas aquelas que tiveram ajustes, quais aquelas que permaneceram o valor e quanto eu vou ter ali o percentual, quanto é que vai ficar em financeiro todos os meses. E aí eu fixo. E aí deixo ali, se correr atrás para fazer com que ela aconteça, né, que é o mais importante, né? Não adianta só você fazer planejamento, tanto para pessoas como para empresas e negócios. Não adianta você fazer um orçamento se tu não faz com que ele se realize, que ele se concretize. É importante você, eu acho isso, eu também faço, a meta anual. E depois eu vou dividindo por meses. Isso, exato. Também. Exato. E depois por semana, porque 12 meses parece que é uma coisa muito difícil de conseguir. Uhum. Quando você depois vai dividindo isso em micrometas, fica mais fácil. Então, por exemplo, no domingo geralmente eu estipulo o que eu vou fazer durante a semana toda. Uhum. E quando começa o mês, eu pego a meta, tipo assim, mensal, e depois eu vou dividindo durante o mês. E isso eu acho que faz com que a gente tenha uma sensação de que a gente está conseguindo aquilo, porque cada dia você dá um passinho e você está vendo que está indo em direção ao que você planejou. Então, acho que isso é uma forma de você se manter estimulado, se manter né, empolgado, engajado no seu objetivo. Exato, exatamente. E outra coisa, Rita, algumas pessoas, a gente tem um hábito de entrar no ciclo do 13º. A gente começa a chegar no meio do ano, já começa a fazer contas, empurrando para o 13º. Quando você faz esse planejamento, né, primeiro eu vou fazer a pergunta, depois a gente faz o ping-pong de como é que o outro realiza. Você já coloca dentro desse teu planejamento essas contas, vamos chamar assim, de extras, né, como férias e 13º, ou você não conta com elas e ela entra como se fosse um bônus, e aí quando entrar com bônus você destina ela para um objetivo maior? Particularmente, em relação a férias e 13º, geralmente eu destino praticamente 100% para investir. Ótimo. Porque assim, é bem comum, né? A gente vai chegando ali agosto, começa a entrar outubro, já começa, o décimo, empurra pro 13º. Quando chega o 10º, já está todo comprometido e ainda vai estar devendo mais alguma coisa. E aí você começa a desestruturar todo o planejamento. Mas isso é muito também... Acontece muito também porque as pessoas não têm a reserva de emergência, né? Uhum. A partir do momento em que tem a reserva de emergência, se surge um extra, alguma coisa assim, tem aonde você se socorrer. Quando não tem isso, você acaba realmente esperando o 13º, esperando as férias para você gastar com isso. Ou então você vai no cheque especial, no cartão de crédito e se embola todo. Então, eu acho que o planejamento, a organização para que isso não aconteça é importante. Exato, exatamente. E você, Rita, sobre essa questão, que você acabou falando sobre metas, e aqui você falando sobre metas financeiras, e você faz essa divisão sempre mensal. Tudo sempre no Excel, ou você utiliza outras ferramentas como aqueles cadernos planejadores também? Assim, você está falando de financeira ou metas geral? Financeiro também, porque aí eu digo que eu tenho porque está aqui guardado. Eu divido quanto é que vai ser por mês, se dá para colocar em semana, eu vou riscando, porque senão o negócio começa a dar uma ansiedade aqui, um descontrole todo. A financeira que você faz isso? Aham. Não, a financeira eu não faço não, mas eu tenho um planner, eu gosto de usar planner, porque ele me dá uma visão ampla, né, de tudo, mas ali eu coloco mais o que eu tenho que fazer diariamente, assim, sabe? A financeira eu não costumo fazer assim, não. A financeira, geralmente, quando chega meu salário, eu já separo e já transfiro. Ótimo. Só para colocar aqui um comentário abaixo, aí já puxa aqui na conversa. Aquelas contas que são temporárias, né, sazonais, tem um período certo para acontecer, como matrícula, IPVA, para quem tem veículo, IPTU. Como você costuma se organizar? Como é que você planeja isso? Você estipula todos os meses um valor para que quando for no ano seguinte, todas as compras ocorram à vista, o pagamento ocorra à vista, ou, pegando aqui o 13º também é utilizado dentro desse pagamento, para pagar essas contas? Em primeiro lugar, eu só faço pagamento à vista se por acaso tiver algum desconto. Se não tiver desconto, aí eu faço parcelado, mas tendo dinheiro para pagar à vista. Eu acho que isso, para mim, eu acho importante. Mas, por exemplo, essas contas que são esporádicas, né, que não são recorrentes,
eu geralmente me programo durante o ano para que chegue no momento do pagamento, eu tenho dinheiro para pagar à vista. Como eu disse, geralmente o meu 13º não é utilizado para isso. Tô entendendo. Mas O Rick eu me acho testa. que eu acho que é interessante também as pessoas se organizarem para utilizar esse 13º para matrícula escolar, para IPTU, para IPVA, que geralmente se concentra em janeiro, né? E como recebe geralmente em dezembro, o 13º, eu acho que seria uma boa forma se todo mundo pudesse utilizar para não se endividar logo no início do ano já, né? Exato, exatamente. Sobre outra coisa E que também você? que quando dentro do orçamento, né, quando a gente vai construir, algumas coisas que são importantes que a gente coloque quando for estipular são colocar as datas comemorativas. A gente conseguir olhar as datas dos aniversários daquelas pessoas que a gente gostaria de dar presente, aquela comemoração do Dia dos Namorados, que a gente quer dar um presente para o namorado ou para a namorada, e estipular valores. Então, uma coisa que seria muito interessante ser feita é justamente isso. No que você está fazendo o planejamento, você vê, tenho aqui em maio o Dia das Mães, eu tenho em junho o Dia dos Namorados, quanto é que eu vou gastar? Se eu vou guardar de agora, se eu vou deixar para fazer isso no mês em que eu receber, porque aí você consegue ou fazer uma reserva, de repente, para presentes, né? Dentro da divisão do orçamento, a gente vai ajustando de acordo com a realidade de cada um. E eu acho super interessante que se faça isso também, porque isso nos dá essa folga, né? De chegar no mês e não ter aquele aperto repentino, eita, poxa, caramba, tem o aniversário de fulano, e eu não esperava isso, e agora eu vou ter que correr atrás de um presente. E aí, em contrapartida, quando você planeja, você consegue comprar com antecedência. Algumas datas comemorativas, você não compra quando está tudo muito quente, preço lá em cima, você consegue pegar com preço mais barato, até melhores opções, porque as pessoas costumamos deixar para último prazo. E aí isso também é uma das possibilidades que nos permite fazer esse controle, nos permite fazer essa organização. O que tu tens a respeito, Rita? Faz a mesma coisa ou dentro das tuas divisões orçamentárias todos os meses você já tem ali um percentual ou uma fatia para fazer o que quiser? Eu tenho uma fatia já, tipo assim, destinada para esses extras que eu falo. Eu coloco como extras, né? Que sempre acontece. Sempre tem um aniversário, sempre tem alguma coisa. Então, eu acho que é importante você, dentro do seu planejamento, dentro do seu orçamento, você deixar um percentual, uma fatia, um valor determinado para esses extras, né? Para quando você tem um aniversário, um evento, uma coisa assim que de repente surja e que não está previsto, como por exemplo um curso, você quer fazer um curso, de repente pode ser também. Eu sempre deixo um percentual para isso. E você? Como é que você faz? Eu costumo fazer uma divisão. Eu deixo o percentual, dentro do percentual que eu estipulo para o que seria a minha cota para fazer o que eu quiser, que são os livros, é de onde eu tiro para presente. Então, de tudo que eu tenho, os 10% é o que eu faço o que eu quiser e eu já sei naquele mês o que é que vai ter de data comemorativa e daquele valor é que eu tiro e faço a compra. Às vezes eu compro com antecipação, de repente eu sei que é um presente certo, parente, alguma coisa, já compro e deixo em casa guardado, só vou revelar só no dia que eu vou entregar. Mas que de repente a oportunidade foi melhor, a compra foi muito melhor do que se eu tivesse deixado. Eu costumo fazer essa divisão também. Sobre divisão, aí é que já nos remete àquela fatia que a gente faz sobre percentuais do orçamento. A gente vê várias técnicas que tem pela internet, de 10, 50, 30, 20. Vamos falar aqui uma pessoa completamente endividada, Rita, totalmente descontrolada. Qual seria o primeiro ponto para ela? Pagar as dívidas, começar a separar financeiramente ali um valor para investir, ou esquece primeiro, faz a divisão, vê quanto é que tem, faça esse controle. Como é que seria o primeiro passo assim, que você sugeriria para essa pessoa? Bem, eu acho que o mais importante é pagar as dívidas, até porque dependendo da dívida que a pessoa tem, os juros são muito altos. Então, eu sei que tem entendimento diverso, tem pessoas que acham que não, que tem que começar a criar o hábito de investir. Eu, particularmente, eu discordo por causa dos juros, né? Os juros da dívida, para mim, não faz sentido você investir se por acaso você tem que pagar uma dívida com juros muito altos, que o investimento não vai bater o valor. Então, a primeira coisa, assim, eu acho que você consegue muito melhorar a sua vida quando você coloca no papel tudo que você gasta.
quando você escreve, quando você coloca ali, você fica de cara a cara com aquilo ali, você se assusta e aquilo faz com que você mude um pouco o seu comportamento. Então, ali porque geralmente as pessoas, elas ficam querendo não ver, porque quando você não vê, não dói, né? Aquelas assim, você não vai se incomodar. Então, eu devo muito, tô com muita dívida, mas o que você gasta? Não sei para onde meu dinheiro vai, meu dinheiro some, assim, mas o que? Não sei, assim. Então, eu acho que na hora que você consegue colocar no papel, aí sim eu acho que você consegue visualizar. Quando você visualiza, você começa a observar onde você pode cortar. O que você pode cortar ali de orçamento, né? Tipo assim, das despesas, aliás. Uhum. O que você vai cortar? E tem que cortar. Se for necessário, eu acho que tem que descer um nível de vida, descer um degrau, assim, porque não dá para você... Até você se adequar. Na hora que você conseguir se adequar, aí sim eu acho que você tem que separar os percentuais. Para você não ter um deslize de novo, para você não escorregar de novo e se endividar novamente. Mas eu acho que se pagar as dívidas primeiro é a primeira coisa. Aí depois você passa para o próximo passo. E você? Você de qual corrente? Que tem que investir ou que tem que pagar as dívidas? Eu dou aquela tradicional resposta que toda vez a gente dá para quando alguém perguntar alguma coisa pra gente. Depende. Eu tive uma fase que eu estava completamente descontrolado financeiramente, então não dava para mim essa divisão percentual. Eu sofria por isso. Eu tentava dividir e não conseguia. Dizer, poxa, caramba, eu não consigo guardar 10% para fazer investimentos, eu não consigo pegar 5% ali para educação. Isso era uma tortura muito grande para mim. Até que eu cheguei a dizer, chutei o balde. Se vai para aquele canto, eu vou sentar, eu vou organizar isso aqui, primeiro vou pagar. Doía, né? É bom esse processo de sentir a dor, da necessidade, que você tem que de fazer o sacrifício, né? De se controlar, hábitos completamente sem fundamento nenhum, você começa a derrubar dentro desse processo. E depois, com o tempo, eu começou a ter ali, eu conseguia ter uma respiração para, agora eu consigo guardar R$50, R$100. Então, assim, eu acredito que, né, como muita coisa na vida não tem nada pronto, não tem uma caixinha redonda onde você só encaixa as ideias, você vai adequar à realidade de cada um. Então, em um primeiro momento, vamos pegar aqui, eu estou começando o ano e estou muito descontrolado. Em um primeiro momento, fazer esse levantamento. Em um segundo, buscar nas contas que você vai mirar para acabar com elas. Não se aperrear, não entrar em desespero porque não consegue ter um valor ainda para investir, embora se queira investir. E com o tempo, isso vai ser um processo, né? É um detox financeiro, realmente. Isso vai te limpando e vai te permitindo ali fazer uma reeducação, um processo de reeducação. Sim, eu gostaria de fazer dar uma chamada de novo nisso, porque eu falei que eu acho que realmente tem que pagar as dívidas primeiro, mas eu acho que tem exceção. Que é o caso, por exemplo, se por acaso você faz um financiamento de uma casa, por exemplo, se aquilo está dentro do seu orçamento, não tem como você esperar pagar a casa para você investir. Então, eu acho que a situação que eu coloquei lá, hipotética que eu coloquei, é a pessoa que está endividada mesmo, no cartão de crédito, no cheque especial, em empréstimos com juros muito altos. Mas se por acaso tiver dentro de um planejamento algumas dívidas, como compra de casa, que é um contrato muito longo, às vezes de carro também, alguma coisa assim que esteja dentro do planejamento, aí sim, aí você vai investir e continua pagando o seu financiamento, porque já está dentro do seu orçamento, né? Exato. Aí, nesse caso, eu acho que você investe. Exato. Dá para você fazer uma folga. E entre dívidas grandes e dívidas pequenas, eu acho que aqui também cabe uma questão, depende da situação de cada um. Porque existem dívidas grandes, tirando aqui a questão da casa e de um financiamento, mas passados maiores que você não vai, quando se fala em ataque, primeiro as dívidas grandes, você não vai ter dinheiro para pagar essa dívida. E você tem um monte de dívida pequena ali do lado e você focando na maior, guardando dinheiro e juntando enquanto tem as pequenas ali do lado. Então, assim, eu vou colocar aqui porque foi uma forma que funcionou comigo. Eu tinha dívida grande e tinha dívidas pequenas. Eu comecei pelas pequenas, porque isso me dava a sensação de ir se livrando. Poxa, me livrei de uma, R$50 sobrou aqui para outra. Aquela outra, tá juros altíssimos. Depois eu chego lá nela e vou lá e negocio. Sim. Mas eu vou me livrando dessas daqui porque isso vai me dando mais fôlego, vai me dando até mais motivação. Com certeza. Eu acho que isso é importante também porque você vai tendo ânimo, né? Porque você fala menos uma, menos duas. Exato. E aí você depois foca a sua energia em uma, que é maior. Mas assim, você já vai estar mais forte quando você chegar nessa que é maior. Assim, que vai depender mais de energia, né? Isso. Além do que, essas maiores geralmente são, assim,
em momentos específicos do ano, ocorrem as negociações. Então, aqueles juros que você se assustava que estava muito alto, ele passa a se reduzir ou quase chegar a zero. E aí você já Sim, consegue ter mais força para poder bater de frente com elas. exatamente. Exato. Existe a abordagem sobre dívidas, Rita. Vamos lá, vamos colocar aqui para o pessoal. É ruim ou não é ruim, Rita? Dívida? Eu Aham, falo, dívida não é pecado. aham. Quem nunca teve uma dívida? Exato, Não é mesmo? exato, Porque eu exato. vejo que as pessoas, às vezes, têm vergonha de falar que tem dívidas, né? Uhum. E dívida não é pecado. Dívida, muitas vezes, é um descontrole. A pessoa passa por um descontrole financeiro e acaba se endividando. A questão é que não dá para você viver bem com dívida, né? Você não tem uma boa qualidade de vida com dívida. Dificilmente, eu não conheço ninguém que fala, nossa, estou vivendo muito bem, cheio de dívidas. As pessoas Não, vivem muito mal. Então, eu acho que a dívida, ela acarreta também problemas psicológicos, problemas familiares. Se você com briga mais certeza. dentro de casa, você fica muito estressado, faz mal para sua saúde. Então, eu acho que, tipo assim, que atire a primeira pedra quem nunca teve uma dívida. Mas eu Isso. acho que isso não justifica também, porque todo mundo já teve, que deve continuar. Eu acho que tem que buscar uma saída, eu acho que tem que buscar sanar essas dívidas, pagar essas dívidas. Então, é isso. E qual que é essa percepção? Em relação às dívidas, teve uma. Dentro do que a gente conhecendo esse trabalho de falar sobre nas redes sociais sobre finanças, chegou uma pergunta ali para Rafael: é verdade, tu não usa cartão de crédito? Aí eu disse: não, peraí, eu utilizo, só que eu utilizo de forma planejada. Então, assim, eu compro no início do mês, a fatura eu vou pagar no final do mês, dentro do mesmo mês. Aí só parcelo aquelas compras que realmente eu não vou ter dinheiro para comprar à vista, ou no caso, se não existe desconto ou fazer o parcelamento, o mesmo valor, eu vou comprar parcelado, como foi uma bicicleta no caso. Então, Uhum. é o planejamento dessa forma. Agora, Sim, buscar as compras impossíveis, as compras por pura emoção, aí eu tento me esquivar daquilo que eu sei como é que funciona. Então, se o meu aplicativo de cartão de crédito me permite bloquear o cartão, eu bloqueio, porque aí eu já não corro risco de mexer com ele, tranco o cartão dentro de algum armário, alguma caixa, para poder fazer essa estratégia dentro daquilo que você se conhece. Aí é por isso que você, assim, acaba sendo um processo de autoconhecimento dentro do caminho financeiro. É porque aí você consegue ver como é que você reage em certas emoções, se você está mais propenso a gastar só para aliviar aquela tensão, ou se você quer comprar porque não tem fundamento nenhum, é só porque você quer ter aquela peça, aquele item do momento. Mas sim, eu existe esse acho que equilíbrio também. eu acho que a dívida tem muito a ver, as compras são muito mais emocionais do que racionais. Se fossem racionais, seria muito mais fácil de você evitar, mas elas são Exato. muito emocionais. E, além disso, eu acho que o brasileiro, de um modo geral, ele tem um imediatismo, né? Eles Uhum. querem, todo mundo quer comprar agora, não quer esperar, não quer planejar, não quer, né, Exato. esperar quando você tiver dinheiro para comprar. Então, aí tem aquela crença limitante que a gente fala, e se eu morrer amanhã? Então eu vou É, comprar é, hoje, porque e se eu é. morrer amanhã? E, Exato. só que, infelizmente, a gente não vai morrer. Infelizmente não, felizmente, a gente não Felizmente. vai morrer amanhã. A gente não vai morrer amanhã. A expectativa de vida está cada dia mais alta, né? Uhum. Então, eu até anotei aqui que eu vi no IBGE, a Uhum. expectativa de vida em 1960 era de 54 anos. Em Uhum. 1990 subiu para 65 anos. Uou, Hoje está um pouco mais de 75 anos. Então, uou. quando a gente for aposentar, já está bem mais alto também. E Então, aí, essa desculpa, e se eu morrer amanhã, essa não cola, assim, sabe? Então, esse imediatismo também faz com que as pessoas se endividem muito rápido e de uma forma que é difícil depois de sair. exato, exato. Rita, eu vi aqui que a gente passou um pouquinho do tempo. Vamos fazer um resumo de hoje. Tirei mais alguma coisa para colocar aqui. O que você acha que a gente poderia colocar mais aqui de informação? Você quer um Eu achei dentro, resumo ou alguma? assim, dentro da questão do orçamento e a estipulação de meta, acho que dá para a gente puxar um pouco aqui a conversa para outros momentos. O que é que tu acha? Metas Eu acho também. financeiras, pronto. A gente poderia marcar um outro encontro também, de repente. O que é que você acha? Pode ser, pode ser. E eu acho que também que seria bem importante falar sobre reserva de emergência, né? Dentro desse Isso, exato. planejamento, a reserva de emergência, qual o papel, como é que funciona, onde você pode Isso, colocar, isso. por que tem que ter. Isso, justamente para quem está começando o ano e ainda não faz ideia de como é que formula essa reserva, para onde é que vai, o que é que faz. Então, pronto, em resumo, assim, Sim,
em resumo, para a gente caminhar aqui para o final, primeiro, deixar avisado aqui o pessoal que existirá um segundo momento, então, com vocês, a gente vai combinar aqui uma data, vai divulgar para vocês e convidar vocês para assistir. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e no YouTube, só para ver aqui como é que eu faço ainda. Mas, em resumo, o que é que a gente entende por hoje? O que é que a gente pode entender no papo dessa noite? Primeira coisa, para quem quer estipular metas financeiras, faça o teu orçamento. Né? Vamos para a planilha do Excel. Né? Aqui vou dar uma olhada, baixa uma planilha do Excel, dá um Google. Orçamento financeiro doméstico. No meu site tem. Pronto, passa o site, pessoal. www.ritacristino.com.br. Na minha bio está o site lá. Lá você tem como baixar uma planilha, a que eu uso, inclusive. Pronto, ótimo. Vai lá no site da Rita, baixa a tua planilha, coloca todas as informações lá. Tem um choque, se assusta, mas não se desespera, porque aí depois a gente vai ter solução. São coisas possíveis de se resolver. É todo um caminho, é um processo que tem que ter um pouco de paciência. Então, fez o teu orçamento, colocou as divisões das tuas contas, quanto é que tu recebe, você começa a ter uma visão de como você estipular suas metas, que aí entra o método SMART, não é, Rita? Isso, o método SMART eu acho que é importante para qualquer meta que você queira. Seja meta financeira, seja meta se por acaso você quer emagrecer, se por acaso você quer estudar, independente da meta que você queira, SMART é interessante. A meta ela tem que ser específica, bem objetiva, o que você quer, ela tem que ser mensurável, você tem que medir como é que você está evoluindo, não está evoluindo, ela tem que ser atingível. Ela é atingível, porque se eu colocar uma coisa impossível, eu quero emagrecer 30 quilos no mês, isso vai ser impossível, assim, vai ser uma coisa extremamente improvável. Então tem que ser atingível. Ela tem que ser relevante. Por que você está fazendo essa meta? Qual a importância disso? Porque se ela não for importante, você vai largá-la pelo meio do caminho. Então, tipo assim, tem que ter um motivo, tem que ser relevante para você. E tem que ter um tempo também. Ela não pode ser uma meta, tipo assim, eu quero emagrecer 30 quilos. Quanto tempo? Não sei, assim, o dia que der a gente vai emagrecendo um pouquinho aqui. Não, coloca um tempo, porque, como a gente disse, tudo que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, o que pode ser medido pode ser melhorado. Então, você coloca um tempo para você poder medir isso e melhorar. Ótimo, exatamente. Então, você já tem tarefa de casa, planilha, estipula suas metas, faça essa divisão dentro desses parâmetros. Também tem tarefa de casa, ir lá no perfil da Rita, seguir ela, acessar o site dela. Não é, Rita? Da mesma forma, Azul Finanças. Azul Finanças, isso, exatamente, Azul Finanças. E acompanha aqui que depois eu vou colocar o link. Quando o podcast vai estar disponível nessa semana, se vai ser transformado em podcast, eu vou subir aqui nos stories para vocês, a gente vai compartilhar aqui nas redes sociais. E assim que a gente tiver uma nova data marcada, a gente vem aqui e avisa para vocês também, para falar um pouco sobre reserva de emergência, como você organizar dentro do seu orçamento, como é que você pode fazer, tanto no cenário de quem está controlado financeiramente, como também para quem está com a corda no pescoço. Você viu, se por acaso alguém tinha pergunta, eu não prestei atenção. Eu vi que as pessoas começaram a interagir aqui. Alguém tem alguma pergunta? Quem quiser pode aproveitar agora. Deixa eu ver aqui. Eu não prestei atenção se tinha. O pessoal interagiu muito aqui. Cadê que? Pessoas autônomas, como proceder? Tá. Podem ser uma dúvida. Pronto, Ranieri, aqui. Pessoas autônomas, como proceder? Aqui a gente consegue já dar algum norte sobre o que a gente pode se organizar e fazer isso, né? Como você tinha colocado mais um pouco antes na conversa. Não utiliza nenhum nem outro, então tenta adotar um dos dois, né? Pelo menos aqui para poder você conseguir fazer essa organização e já tem um pontapé inicial. Cadê? Como ter um planejamento de uma renda certa? Como fazer um planejamento sem ter uma renda certa? Quer responder essa, Rita? Geralmente, as pessoas que não têm uma renda certa, ela tem que pegar, geralmente, o que ela ganha durante um ano e ver o mínimo que ela recebeu durante esse um ano. O ideal, geralmente, é isso. Você pega o mínimo que você recebeu durante um ano e ali você pode... as suas despesas básicas, essenciais, elas têm que caber dentro desse mínimo. Porque quando oscilar, você não vai ficar apertado, mas tipo assim, aquele mínimo está garantido. E quando começar a subir, você começa, a sua renda estiver mais alta do que aquele mínimo, aí você faz as suas metas em cima desse valor que vai agregando em cima do mínimo. Então, por exemplo, se por acaso você quiser viajar, se você quiser investir, isso vai sendo utilizado nesse valor a mais do mínimo. Mas o ideal é você utilizar o mínimo para as despesas essenciais. Como referência. O Orlando Silva ele mandou aqui. E para quem nunca fez a organização de metas e agora começou a falar sobre isso?
e se interessou muito. Por onde começar? Eu acho que foi o que a gente falou um pouco agora há pouco, né? Então, começar a fazer justamente esse balanço. Você sentar, anotar tudo, inclusive aquela parte de anotar os gastos, né? Porque tem aqueles gastos são pequenininhos que somem ali, uma bala, um refrigerante que você compra ali, para você ir anotando, né? Pelo menos num primeiro início ali, para que você tenha esse levantamento, essa noção. Né? Você faça esse processo de anotação e essa estruturação para poder identificar. E engraçado, assim, dentro disso, para não se esticando muito, fazendo essa anotação, você percebe que você gastava absurdos com transporte, que você poderia ir a pé. Nossa, você gasta absurdos com o lanche ali do outro lado da rua, que você poderia montar em casa e levar para o seu trabalho. Então, começa fazendo por aí, Orlando. Né? Faz essa anotação mesmo. Aqui vale você colocar no papel, porque você está primeiro identificando. Depois joga isso na planilha, joga isso no teu controle anual, que aí você começa já a ter um pontapé inicial. Deixa eu ver se tem mais só alguma colocar um adendo aí em relação a isso que você falou. Tem muita gente, quando a gente fala para fazer isso, a anotação dos gastos, assim, dá uma desanimada. Porque eu concordo que é muito chato, mas é necessário para você criar o hábito. Aí depois, quando isso vira automático, você nem precisa fazer mais. Tudo que você gastar já vai no automático, você já tem noção de tudo que está acontecendo na sua vida financeira. Mas nesse início é imprescindível que isso aconteça. Exato. Assim, é o chato quando você começa a colocar e ver que tá fora da tua realidade, mas você não quer aceitar. Você não quer aceitar ela. E aí dói muito. Mas acho que não tem mais nenhuma... Não tem mais pergunta, não. Não, acho que a pergunta encerrou, que o chat não desce mais aqui, não. Então é isso, pessoal. Rita, muito obrigado. Pessoal, eu muito agradeço o convite. E gostaria que quando você tivesse já com o link, tudo do podcast e do vídeo no YouTube, você me fala que eu aviso o pessoal lá. Pronto, mando sim. Pronto, para quem chegou agora, a live vai ficar disponível 24 horas. Ela também vai virar para o YouTube, onde depois vai disponibilizar o link, e também vai se transformar em um podcast. Quem quiser seguir aqui o perfil da Rita, por favor, o seu nick, Rita, no Instagram. @ritacristino.finanças. E você, o seu? O meu são dois, né? Que aí no caso é o Rafa.Oliveira e o Azul Finanças, onde você pode olhar lá o conteúdo que a gente está publicando o tempo todo, né? Fazer esse trabalho aqui maravilhoso, que é trazer, democratizar a educação financeira para todo mundo, fazer com que todo mundo possa ter uma qualidade de vida financeira e psicológica, saúde, enfim, tudo aquilo que ela proporcionar para nossas vidas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Rita, mais uma vez, obrigado. A gente volta. Eu que agradeço a gente marcar outra data. Vamos marcar outra data e a gente, pessoal. Então tá ok, então. Tchau, até mais. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Tchau.